chicos! Nós estamos agora em mais uma mudança, né? O último contato que nós tivemos foi através da plataforma Zoom, que tivemos aquele momento. E agora a gente tá aí com uma novidade que são as videoaulas. Então aí paciência comigo, porque eu ainda tô pegando o jeito, né? E vocês sabem que não é a mesma coisa, né? Estar dentro da sala de aula com vocês ali, mas eu vou tentar fazer com que fique da melhor maneira possível. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar tirando no dia do autoatendimento ou até me mandar uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, né, que a gente vai vendo aí como é que funciona, e não sintam, não fiquem restritos apenas a esse momento, mas vocês também têm na plataforma SAS algumas outras ferramentas que também podem ser utilizadas, como por exemplo a SAS TV, que também tem uma aula parecida e vocês podem estar aí agregando mais conhecimento, certo? E vamos lá então. Pretérito perfeito e pretérito indefinido. Quando a gente fala em pretérito, a gente está lembrando de quê? De passado, né? É um pouquinho complicado falar assim, porque eu fico esperando que vocês respondam, então costume, né? Mas é isso, a gente está falando de passado, mas a gente vai ver que há diferentes modos desse passado. Então a gente vai ver dois hoje, né? O perfeito e o indefinido. A gente vai ver quais são as diferenças entre eles. Como é que a gente faz para saber quando usar um e quando usar o outro? Quais são a diferença entre eles, tanto na escrita, na pronúncia, em questão do tempo? Como é que a gente vai coordenar isso aí, se tudo fala em passado? A gente vai ver agora. Acho que o trem ganchou aqui. Pronto. Então, aqui tem um resumo, né, falando que ambos falam do passado. Foi justamente o que eu acabei de comentar. Se os dois falam do passado, como é que a gente faz para saber quando usar um e quando usar o outro? Primeiro, o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, nós vamos usar, vai ser usado quando a ação ela for concluída, né, a ação terminou. Mas o que vai fazer a diferença aí? É justamente o tempo. Então, a ação ter terminado, ela que vai trazer essa ideia de que o tempo, de que foi passado. Mas o tempo em si, ele ainda não acabou. Por exemplo, este ano é comprado uma caça. Então, quando eu digo que comprei, eu tenho uma ação de já ter realizado, então passou. Mas quando eu falo que foi este ano, eu estou falando de um ano que ainda está em curso, né? Este aí, né, que é um pronome demonstrativo, mostra isso. Então, o tempo não acabou, mas a ação já foi concluída. Então, eu sei que eu tenho o pretérito perfeito. Um outro exemplo, hoy he trabajado mucho. Então, chega no final da noite, eu vou e comento que eu trabalhei muito, que eu estou cansada. Então, a ação de trabalhar aconteceu, mas o hoje, que é o dia, o tempo, ele não acabou. Então, o que vai fazer? Trazer uma das diferenças aí, que já vai fazer a gente entender que nós temos o pretérito perfeito. São os marcadores de tempo. Então, só esses dois exemplos aqui, a gente viu marcadores de tempo que indicam que o tempo não acabou. Este ano, que é o ano, que ainda não acabou, e hoy, que é hoje, certo? Aí aqui a gente tem uma tabelinha, que essa tabela ela faz com que a gente entenda um outro detalhe com relação a esse tempo, né? Porque ele é um tempo composto, né? Um tempo compuesto. Então aqui, ó, a gente tem, o que seria esse tempo composto? É um verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo auxiliar, ele vai ser o verbo haber, que é justamente esse verbo que vai ser conjugado. Então, nós temos aqui as, a, emos, habeis, an. Ele está conjugado aqui de acordo com as pessoas. Agora, o verbo principal, que é ele que traz a principal informação aí, ele vai estar no particípio. Particípios são aqueles verbos que terminam em ado e ido, né? Ado para a primeira conjugação e ido para a segunda e terceira conjugação. Então, por isso, nós temos aqui hablado,
né? Terminou em A aqui, para a primeira conjugação. Beber, bebido. E terceira, bebi, bebido. Então, eu tenho aqui a segunda e a terceira com a mesma terminação, né? Então, é um outro detalhe com relação aí ao pretérito perfeito composto, que a gente sabe que nós temos um tempo verbal aí que é composto pelo o verbo auxiliar mais o verbo principal que vai estar no particípio. E o verbo auxiliar, ele que vai ser conjugado de acordo com a pessoa aí, né? Continuando, aí a gente tem mais uns marcadores de tempo aqui. Esses marcadores de tempo, eles são interessantes porque a partir dele que a gente vai ter a certeza que trata-se, né, de um pretérito perfeito. A gente vai saber que tem que usar o pretérito perfeito porque nós temos um marcador de tempo aí para nos orientar. Então, nós temos hoy, esta mañana, esta tarde, este mês, este ano, hasta ahora, ya, este verano, este invierno, todavía, aún. Então, aqui nós temos mais dois exemplos. Hoy, por la mañana, he comido pizza. Então, a ação de comer já foi concretizada. Mas o tempo, não, porque eu tenho aqui hoy. Ha estudiado mucho este mês. Este mês ainda está, né, em curso. E aí nós temos ha estudiado. Aqui, ó, o verbo auxiliar mais o verbo principal que está no particípio. Nós temos mais um exemplo de tempo, né, que além do tempo não ter acabado, ele também tem a questão do tempo indeterminado, né? Quando ele diz aqui, ó, he viajado à Itália 3 vezes. Esse 3 vezes aqui, ele deu uma determinação, mas não significa que ele vai parar aí, né? Mas 3 vezes. Agora, quando ele diz aqui, ó, nunca he estudado inglês. Então, esse nunca aqui não dá não traz determinado, não traz o tempo determinado, né? Então, você também vai usar o pretérito perfeito. Nós temos mais alguns aí, né? Esse sempre também não determina. Algumas vezes também não te determina qual é a quantidade de vezes, quais são qual é a quantidade de vezes, né, que a pessoa viajou ou que fez qualquer outra coisa. Então, só resumindo aí, né, o pretérito perfeito é com ações que já foram concretizadas, mas o tempo ainda não acabou, ou é um tempo indeterminado. Agora, o indefinido, você tem ações terminadas, assim como no pretérito perfeito, só que entra a diferença do tempo. Diferente do pretérito perfeito, no caso do indefinido, você também tem um tempo que já acabou. O tempo que ele já acabou. É um completamente terminado. Então, quando ele diz aqui, el año pasado comprei uma casa. Então, ele está se referindo a um ano que passou. Então, esse ano foi embora, acabou. E a ação de comprar uma casa também. Ayer trabajé mucho. Ayer é o quê? Ontem. Então, ontem ele trabalhou muito. Então, o tempo acabou e a ação também. Aí nós temos ayer, à noite, né? A pessoa está falando uma parte do dia e ela fala à noite, isso já acabou. Pela semana passada, ele ano passado. Em 1990, aí está falando de uma data, hace um mês, ele outro dia. Então, estou falando só de tempos aqui que já foram embora também. Uma outra diferença com relação ao pretérito perfeito é que no pretérito perfeito a gente tem composto. O pretérito indefinido, gente, nada mais é do que o pretérito perfeito, só que simples, né? E porque ele não tem o verbo auxiliar aí, ele só tem... Ele é um período simples, né? Como já é um tempo verbal simples. Então, ele não tem o verbo auxiliar. Por isso, você só vai se concentrar em que agora? No verbo principal, no verbo, né? No período simples aí. E analisar as terminações. Essa tabelinha tem no livro de vocês.
das terminações aqui, nós temos, por exemplo, na primeira conjugação, que é o verbo hablar, né, verbos terminados em AR, nós temos hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes e hablaram. Vocês perceberam que está um pouco distante aqui, ó, do radical do verbo? Porque o objetivo é que vocês fixem as terminações aqui. Agora, na segunda e terceira conjugação, a gente já tem algo que ajuda muito, que é as terminações, elas são iguais, né? Então aqui, temi, que é do verbo temer aí, né? Temi, parti, que é do verbo partir, partir. Temiste, partiste. Temió, partió. Temimos, partimos. Temistes, partistes. Temieron, partieron. Então, é justamente a terminação que a gente precisa dar atenção aí. E ao marcador de tempo que indica que o tempo ele já acabou. Tanto que a gente tem até um exemplo aqui em cima. Lleguei à casa de Rosa às 10 da noite. Então, cheguei à casa de Rosa às 10 da noite. Então, tá contando de um tempo aí que já foi, né? Ele não tem relação nenhuma com o presente, que é diferente do pretérito perfeito. Ele tem a relação, quando você fala de um tempo que não acabou, você tem a relação aí tem uma relação com o presente, né? Aí aqui é uma atividadezinha que eu vou passar pra vocês depois. E no mais é isso, galerinha. A diferença do pretérito perfeito, pretérito perfeito composto e o pretérito indefinido. A diferença tá nos tempos, aí os marcadores de tempo, que enquanto no pretérito perfeito composto você tem um tempo que não acabou ainda, né? E você tem uma ação que já foi concluída. No pretérito indefinido você tem uma ação que foi concluída e o tempo também. E outra diferença é que o pretérito perfeito composto, ele tem, como eu já disse, composto, você vai ter um verbo auxiliar, que é o verbo haber, que é ele que vai ser conjugado, e o verbo principal tendo aí o particípio, né? Que é os verbos terminados em ado e ido. E no caso do indefinido, você tem tem o verbo simples, que você vai conjugar o próprio verbo, e aí você vai voltar naquela tabelinha e observar quais são as terminações. No mais é isso, em breve a gente vai estar conversando aí no autoatendimento e qualquer dúvida a gente vai tirar, certo? Então, hasta la vista!